da doutora desembargadora Beatriz Henrique, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que eu convido para fazer parte da mesa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, então, dar os parabéns para o doutor Rogério e dizer que a apresentação eu fui pego de surpresa agora, porque, na verdade, era mais um convite, né, e lhe dar as boas-vindas. Eu, e os colegas também, doutora, nós aqui estamos, doutora Beatriz, em mais ou menos 80% de sindicalistas, né, diretores sindicais, e aproximadamente 20% que são colegas que atendem os sindicatos do interior do Estado, então, e que nos deslocamos hoje especialmente para ouvir tanto a senhora quanto o doutor Rogério. E não seria bem uma apresentação, porque a gente sabe que a senhora tem um currículo extenso, mas eu posso garantir para os senhores, porque que vai ser muito importante ouvir a doutora hoje, porque a doutora foi corregedora no nosso Estado, há poucos anos atrás, na administração 2014 e 2015. E, como corregedora, ela se deslocou por todo o nosso Rio Grande. E eu tenho certeza que nessas andanças, nessas caminhadas que a doutora teve, ela teve contato com a realidade do nosso Estado, né? Ela, embora seja natural do município de Taquara, né, doutora? Mas, que é próximo nosso. Mas desde Uruguaiana, que a senhora esteve também, né, doutora? Osório também a senhora esteve. Então, todo esse interior a senhora retornou, né, enquanto corregedora. E essa sensibilidade, doutora, de andar pelo nosso Estado, pelas diferentes regiões do nosso Estado, os diferentes povos, as culturas, as cores diferentes, com certeza lhe autoriza hoje a estar no posto que a senhora ocupa hoje. Então, está ocupando por mais alguns dias, né, doutora? Mas com certeza a senhora também deu e dá um exemplo muito importante para todos nós e nos deu durante o período que a senhora esteve na jurisdição especialmente. Então, não vou me estender e eu quero que todos prestem atenção, porque é muito importante. A doutora Beatriz, então, ela hoje está na presidência do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é uma instituição também, assim como o Ministério Público, muito importante, principalmente nesse momento. Então, nós temos que nos apegar com essas informações, tá? Então, doutora, eu lhe passo a palavra, muito obrigado e fique bem à vontade. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, desculpa a minha voz, não está muito bem. Eu estou um pouquinho rouca, com uma dor de garganta que tem a ver com o show do Paul McCartney de sexta-feira. Valeu a pena a dor de garganta. A minha apresentação é ser juíza do trabalho. Então, eu sou presidente do tribunal até o dia 15 de dezembro. Efetivamente, eu fui corregedora, mas o que eu sou mesmo é juíza do trabalho há 28 anos. Eu sou uma militante do direito do trabalho, sou uma apaixonada pelo direito do trabalho e pela justiça do trabalho. É nessa condição só que eu vim aqui com meu parceiro de todas as nossas, não só em falas, mas em atividades institucionais. Ontem tínhamos uma lá no Parque da Redenção, do combate ao trabalho infantil. Eu ouvindo o doutor Rogério falar, eu fiquei lembrando quantas vezes nós falamos, enquanto a reforma estava em tramitação, dos perigos, né, dessa reforma trabalhista. Infelizmente, eu tenho um pouco o mesmo sentimento do doutor Rogério. Eu acho que a sociedade como um todo, né, não deu muita importância para o que estava acontecendo durante esse tempo. Houve uma descaracterização da justiça do trabalho, né, que me deixa até hoje até triste, porque a justiça do trabalho, e aí sim, enquanto corregedora, eu pude perceber em cada cidade do interior, muitas vezes eu recebia advogados para ressaltar o quanto a justiça era eficiente naquela cidade e as dificuldades que eles tinham com relação à justiça comum. E eu dizia, bom, doutor, eu não sou responsável. Não, a gente só quer lhe dizer que aqui tudo funciona muito bem, a justiça comum não tem nem servidor, não tem nem funcionário, os funcionários são até cedidos pela prefeitura. Muito bem, essa justiça tão eficiente, tão transparente, essa justiça que é a justiça mais próxima do cidadão, totalmente gratuita, foi uma justiça desconsiderada durante esse período todo, né?
a jabuticaba trabalhista, segundo o Bochá, a jabuticaba brasileira, desculpa, né, a fruta que só existe no Brasil, não é verdade. A justiça do trabalho existe em vários países. A nossa justiça do trabalho é muito próxima à justiça alemã, um país que ninguém vai dizer que não é desenvolvido. O Brasil pode não ser, mas a Alemanha é. Então, isso tudo foi uma grande campanha que, infelizmente, acabou tendo ressonância. O ministro Barroso, por exemplo, é autor de uma decisão que dá origem a um artigo da reforma, que é a questão do PDV, que quita o contrato de trabalho. E eu sou uma era talvez uma fã do ministro Barroso, estudava nos livros dele, Direito Constitucional, antes de ele ser ministro, e eu ouvi ele falar isso num encontro no Rio de Janeiro sobre o direito de trabalho, a vontade de ir lá e corrigir. Não, mas o senhor está totalmente errado, o direito de trabalho não é isso. Infelizmente, o Supremo não entendeu nada. Tem uma outra decisão do ministro Teori, outra pessoa que eu admiro muito, sobre as horas em itinere, que também não viu a amplitude desse direito, que é um direito que tem uma autonomia, ele se separa dos outros ramos do direito justamente por essa característica de ser um direito que pretende ser um estatuto que defende o trabalho digno e o trabalho decente. E para isso, ele tem alguns princípios, porque senão não é possível se fazer isso. Esses princípios envolvem ver a autonomia da vontade de uma forma diferente, porque ninguém, quando precisa de um trabalho para sobreviver, está em iguais condições a alguém que detém os meios de produção. Essa é a lógica do direito ao trabalho numa sociedade capitalista, porque, ao contrário do que é dito, a justiça do trabalho não é feita de juízes comunistas, porque sem um país capitalista não tem sequer direito ao trabalho. Ele só tem sentido num país capitalista, onde nós temos relações capital e trabalho, e nós precisamos harmonizá-las, porque é interesse da sociedade, do país, da nação, que exista paz e justiça social. Não só por a questão humana de quem trabalha, mas pela questão da estabilidade da própria nação. Porque senão nós vamos ter um conflito, porque senão nós vamos ter uma população doente, nós vamos ter... Porque não é nem só o trabalhador que não pode abrir mão de um direito. Ele não pode abrir mão porque muitas vezes tem uma gestante ali gerando uma vida. Nós estamos protegendo a infância, nós estamos protegendo o nosso futuro. Nós não queremos uma população doente que dependa do SUS, que dependa de benefício previdenciário. Então, todos esses princípios é que fundamentam a existência de um direito de trabalho, que é um direito diferente do direito civil e do direito constitucional e de outros ramos do direito. Mas isso foi mal compreendido, porque se colocou a sociedade contra a justiça do trabalho, sempre com estatísticas de que a justiça do trabalho tem um número de ações muito maior do que a justiça americana. Mas não é só na justiça do trabalho. Nós já mostramos incessantemente que nós respondemos por uma pequena parcela, talvez de 14% das ações do judiciário brasileiro. As restantes estão nos outros ramos do judiciário. A questão é que o Brasil é um país onde existe muita litigiosidade. Por quê? Talvez porque a legislação não seja cumprida espontaneamente como em outros países. Ou por outras questões, mas isso não é exclusivo da justiça do trabalho. E ninguém sugeriu que nós extinguíssemos a justiça criminal, a justiça comum, né? Então, tudo isso gerou essa chamada reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, que infelizmente foi aprovada dessa forma. Eu e o Dr. Rogério participamos dos debates prévios a esta mudança da legislação e, portanto, nós somos testemunhas da história de que não se discutia esta alteração desta monta. O que se discutia era a alteração de talvez 7 artigos, alguma coisa nesse número, que diziam respeito mais à terceirização generalizada e a famosa negociar sobre o legislado. Nós não concordamos com a terceirização generalizada, mas, e vocês já sabem por quê, porque ela gera precarização, gera piores condições de trabalho, piores condições de saúde para o trabalhador, e nem mesmo com negociar sobre o legislado. Mas o que a reforma trouxe foi muito mais do que isso. Foi surpreendente até para os empresários. Eu participei de um debate na Fieras onde isso foi me dito que eles estavam surpresos com a quantidade de artigos alterados de uma hora para outra. E eu ouvi
pessoas que fizeram parte do grupo, juízes até, dizendo que foram eles os autores dessa alteração tão significativa. E agora nós estamos com essa lei. Ela tem sérios problemas, como disse o Dr. Rogério. Ela tem problemas de contradição entre ela mesma, porque nós temos lá no artigo 611, que trata da possibilidade da negociação coletiva suplantar a lei, nós temos inúmeras contradições. Existe um inciso que diz que é possível estabelecer grau de insalubridade por convenção coletiva, o que é uma questão assim que afronta até a racionalidade. Se nem o juiz do trabalho sabe qual é o grau de insalubridade, tem que designar um perito técnico que vá no local de trabalho e avalie a condição daquele trabalhador para dizer se existe insalubridade, qual é o grau, se é o grau mínimo, o grau médio, o grau máximo. Como uma negociação coletiva vai estabelecer para toda uma categoria um grau de insalubridade? Mas um outro inciso do artigo diz que é ilícita a cláusula que estabeleça sobre adicional de remuneração sobre a atividade insalubre ou perigosa. Aí nós já temos se chama antinomia, uma contradição da lei com ela mesma, e teremos que resolvê-la, né, enquanto aplicadores do direito que somos nós, juízes do trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Depois nós temos lá, no parágrafo único desse mesmo artigo, uma disposição, essa então é a mais surpreendente de todas, que diz que para os fins deste artigo, as regras sobre jornada de trabalho não são regras de saúde e segurança, mas aí não vai dar mais para entender o que é direito de trabalho, porque por que se limitou a jornada de trabalho? Lá atrás, quando se começou a discutir 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, por questões científicas, estudos científicos que demonstram que o ser humano não pode trabalhar tantas horas sem comprometer seriamente a sua saúde, sem comprometer seriamente a segurança, porque vão acontecer mais acidentes de trabalho. E agora, por decreto do parágrafo único do artigo 611, para os fins deste artigo, só para os fins desse artigo, as normas que tratam de jornada não são normas de saúde e segurança. Isso porque lá tem o inciso que diz que é possível reduzir o intervalo para meia hora. E aí vem de novo um sério problema. O intervalo mínimo de 1 hora é um conceito de segurança e medicina do trabalho. Por que é 1 hora? Porque há estudos científicos que comprovam que o ser humano precisa desse período de descanso para que ele possa voltar a trabalhar, especialmente em certas atividades. A CLT diz que até pode ser reduzido, mas aí precisa do médico, o trabalhador vai estar mais exposto a acidente do trabalho e a doença profissional. Mas aí até o trabalhador gosta, mas até me disse o meu irmão, mas isso é muito radical, tu vê, se tu perguntar, até os trabalhadores querem reduzir. Aí é que está o problema, por isso que o direito de trabalho é assim. É porque é imediatista, eu quero sair mais cedo, mas daqui a 20 anos, quando tiver ficado surdo, aí não vai ter valido a pena. E nós sabemos que fica, porque nós julgamos esses processos, não vai ter valido a pena, em primeiro lugar, o trabalhador. Para esse ser humano cuja dignidade nós temos que proteger, que a Constituição estabelece que sim. Em segundo lugar, para a sociedade, esse trabalhador vai ficar doente e ele vai gozar benefício previdenciário. Nós não estamos com a previdência quebrada, como se diz, tá? E como vamos resolver essa equação? Porque mais pessoas terão que gozar benefício previdenciário. E não é bom nem para o empregador, porque lá no final desses 20 anos, talvez nós teremos uma ação de indenização por dano material e moral, e aí será condenado o empregador a reparar o que não é reparável, mas enfim, terá que pagar toda essa indenização. Por isso que as normas trabalhistas têm essa característica de irrenunciabilidade. Nós vamos lá atrás no direito do trabalho, a gente vai ver da onde se fundamenta um direito, a gente diz, autonomia científica do direito do trabalho. Porque ele tem um princípio, princípios próprios, e o principal é este. Tem duas situações. Alguém não está em igualdade de condições, porque ele precisa do trabalho para sobreviver. Então, esse direito, ele parte dessa premissa, desse lugar que o direito do trabalho parte. E tem que haver um mecanismo de compensação dessa diferença. E esse mecanismo é tratar desigualmente. E daí se irradiam todos os outros princípios. O princípio da irrenunciabilidade dos direitos, que era esse que eu dizia. Porque o trabalhador não tem condições,
de rejeitar, porque ele precisa do trabalho, vai dizer, tá, eu aceito para continuar trabalhando. E porque às vezes a lei tem que proteger o trabalhador dele mesmo, como é o caso da meia hora de intervalo. Se perguntar para alguém hoje, quer que eu te pague todo mês, ou eu recolho a previdência, vai dizer, me paga todo mês, se for um jovem, como diz o doutor Rogério, e aí daqui a 20 anos, quando não tiver previdência e ficar doente, como é que vai ser? Então, essas regras, elas dizem respeito a uma nação, a um projeto de nação. Tanto é assim que elas foram todas alçadas à condição de direitos fundamentais sociais, na Constituição de 88. Elas não são antigas, anacrônicas, como se dizia, mas é da década de 40. Não é da década de 40. O direito do trabalho ele foi revigorado com a Constituição Federal, onde o princípio da dignidade humana surge como o fundamento maior da República, e é onde ele é mais candente na relação de trabalho, porque alguém está subordinado, precisa para sobreviver. E a subordinação é uma ameaça potencial à dignidade humana, porque é muito difícil separar o trabalho de quem presta o trabalho. Então, todo esse arcabouço, todo esse sistema jurídico que fundamenta o direito do trabalho, e aí é feita uma reforma que não parte de um estudo sistemático do que é o direito do trabalho, do que é esse sistema jurídico, e altera pontos, muitos pontos da CLT. Mas não questiona essa natureza, porque não é feito, essa reforma não é feita por pessoas juristas, como foi feita a reforma do Código Civil, do Código de Processo Civil. O Código Civil ficou 50 anos. Eu estudei no Código de 1916 na faculdade. Eu não advogo que se fique 50 anos discutindo uma alteração, evidentemente, mas também não como foi feita, essa forma completamente assodada, né? E agora nós temos uma colcha de retalhos, porque nós temos, como disse o doutor Rogério, nós temos esse artigo aí, chamado pela imprensa da pejotização. O que diz esse artigo? Cumpridas as formalidades legais. Sim, o que são as formalidades legais? Porque nós também continuamos com o artigo 3º da CLT, desculpa, que define o que é trabalhar de forma subordinada. Trabalho oneroso, subordinado e não eventual. Isso é ser empregado. E por que o direito do trabalho tem o chamado princípio da primazia da realidade? Justamente por isso, porque senão dá um contrato aqui, diz ali, eu sou autônomo, ninguém vai coordenar meu trabalho, o trabalhador vai assinar, obviamente, ele quer um emprego. Até a gente faz isso quando compra uma coisa, te dá um negócio, eu compro um celular, eu nunca leio aquilo que está ali, porque também se eu não assinar, eu não vou comprar um celular. É a mesma coisa, é praticamente um contrato de adesão. Só que aí depois, na prática, não é assim que se desenrola o contrato. E é por isso que o direito do trabalho tem de novo esse princípio da primazia da realidade. Então, esse artigo do autônomo tem essa grande contrariedade, no caso que nós verificamos, evidentemente, que a pessoa não é autônoma, porque ela pode trabalhar como autônoma e não precisa, nem está escrito ali, se ela trabalhar como autônoma, ela é autônoma, ponto final. Nós temos outras questões muito sérias, como a questão aquela que permite que a cada ano exista uma quitação, né, de todos os direitos, mesmo que eles não tenham sido pagos. Esta regra é uma regra que viola o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, porque se entende que na constância do contrato de trabalho, o trabalhador não tem condições de manifestar livremente a sua vontade, ele vai aderir porque eu preciso continuar trabalhando. Depois é outra questão. Tanto é assim que na Justiça do Trabalho nós não temos nem reclamatória de empregados. A nossa justiça, infelizmente, é uma justiça de desempregados, né? A reclamatória só é ajuizada depois que o contrato de emprego já encerrou, sob pena de haver uma despedida. E a reforma prossegue, porque a reforma prossegue em questões muito sérias de acesso à justiça também, né? A reforma, ela modifica institutos do direito, digamos assim, que para o direito do trabalho eles são diferentes. Então o cidadão, nós cidadãos, nós temos várias relações jurídicas, na família, de consumo, de trabalho. Mas na relação de trabalho nós somos menos cidadãos, pelo que a nova CLT está propondo. O Instituto da Prescrição é modificado, por exemplo. Lá no Código, o que é prescrição? Prescrição é uma regra de segurança jurídica. Ninguém pode ficar a vida toda com aquela possibilidade de ser cobrado por uma dívida. Então, o sistema jurídico estabelece, tá, tu tem um prazo para postular. Também não vai ficar
a tua vida toda e o outro, um dia ele vai reclamar. E esse prazo varia, de acordo com o direito ou a pretensão que está sendo defendida. Mas há algumas regras que são comuns. Por exemplo, não tem prescrição contra menores de idade. Por quê? Porque ele não tem noção do direito que ele tem. Então, ele não está inerte. Ele só não sabe. Quando ele fizer 18 anos, aí ele vai começar com prazo de prescrição. E há outras regras. Uma, por exemplo, algumas causas de dias interrompem a prescrição. Uma delas é o devedor reconhecer que te deve. Ele chega e diz: Rogério, eu te devo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Tu me espera, daí o que acontece? A pessoa não está inerte, ela teve um reconhecimento da dívida, então começa de novo. Agora ela tem de novo o prazo para esperar para ver se aquela pessoa vai ou não vai pagar. Mas pelo que está dito na nova CLT, isso é uma questão que nós teremos que resolver também, em contradição até com os princípios gerais de direito. No caso do direito do trabalho, a prescrição só é interrompida se houver um ajustamento de reclamatória trabalhista. O empregador chega e diz: eu te devo, te dá até um recibo dizendo: eu te devo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não adianta, pelo que está escrito lá. Então é surpreendente. Óbvio que o que eu digo é o texto legal. Nós teremos que interpretar esse texto de acordo com os princípios do direito do trabalho, com os princípios constitucionais. E aí é que vem toda essa questão que eu disse para um jornalista: mas o juiz do trabalho não quer cumprir a lei. Mas o que é lei para ti? Em primeiro lugar, a maior lei do país é a Constituição. Quando a gente estava na faculdade lá, a doutora Raquel estudou na minha época, a Constituição era uma coisa que não existia, um negócio à parte, assim, parecia que não era lei. Mas a partir da Constituição de 88, nós compreendemos que ela é a lei maior desse país. Ela institui um projeto de nação e todas as outras leis têm que estar de acordo com essa Constituição. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar para a Constituição e para os princípios. O sistema jurídico, ele não é um texto legal que é essa reforma trabalhista. Ele é muito mais do que isso. Quem aplica direito, quem trabalha com direito sabe. Mas aí nós vamos ter que resolver toda essa questão. Há outros institutos que foram alterados pela reforma apenas para o direito do trabalho. A responsabilidade civil, a questão que está sendo muito falada do dano, da tarifação do dano moral. O que é isso? Todos nós temos os nossos direitos de personalidade, a nossa privacidade, a nossa integridade física, a nossa honra, a nossa imagem. Esses direitos estão garantidos pela Constituição, eles são feixes de direitos lá que emergem do grande princípio da dignidade humana. Se um desses direitos for violado, nós teremos a reparação. Existem os direitos extrapatrimoniais, que são esses direitos. Não é um direito material, nós teremos que verificar qual é o valor para minorar o sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão, que tem uma doença incapacitante, que sofre um acidente do trabalho. O que acontece? Acontece que esse direito de personalidade, por acaso, ele foi atingido no âmbito do contrato de trabalho. Podia ser na rua, num acidente de trânsito, a perna é a mesma. Vale a mesma coisa, porque a perna de um ser humano e a nossa dignidade é igual, independente de onde nós estivermos, independente do salário que nós recebemos. E aí vem o problema, porque a reforma está propondo que, para os fins trabalhistas, existe uma tarifação do dano moral em salários contratuais, o que é uma violação frontal do princípio constitucional da isonomia e da não discriminação, porque alguém que recebe o salário mínimo tem a mesma dignidade do gerente e também tem a mesma dignidade do cliente do estabelecimento. O problema não é só o salário contratual. O problema é que o dano moral está tarifado só para X trabalho. E aí nós podemos ter aquele caso clássico de um posto de gasolina, do frentista e do cliente: o doutor Rogério vai dar gasolina, explode a bomba e tem um problema no braço. O problema dele, cliente, ele vai ajuizar uma ação contra o dono do posto na justiça comum. Não tem tarifação. Lá o juiz é livre para, aplicando os princípios gerais do direito, os fins comuns, os fins sociais a que a lei se destina, ele vai estabelecer qual é a indenização devida. Mas o empregado que teve a mesma lesão, por acaso, faz uma hipótese, doutor Rogério, esse não, porque esse a lei diz que é só com base no salário que tem um limite. Então são questões muito graves que estão postas, e aqui a contrariedade à Constituição parece muito evidente, na minha opinião. O problema é que a última palavra sobre ofensa à Constituição é do Supremo Tribunal Federal, não é nossa, do juiz do trabalho. Há um outro instituto que também foi modificado, que é o Instituto da Justiça Gratuita.
A justiça do trabalho sempre foi a justiça, por natureza, mais acessível, mais gratuita, porque alguém que não recebe o seu salário tem que ter muita facilidade de poder postular esse juízo. Acesso à justiça é democracia. Se nós temos muitas ações, nós temos que analisar por que nós temos muitas ações. Mas nós não temos que limitar o acesso à justiça por conta disso. Né? O cidadão tem direito até para o juiz dizer, não, o senhor não tem direito nenhum, até o senhor litigou de má fé, em último caso pode até ser, mas ele tem que ter direito de postular. Especialmente quem trabalha e não recebeu os seus direitos que servem à sua sobrevivência. E aí lá agora, a justiça gratuita, isso inclusive é objeto de uma ação, né, do Procurador-Geral da República, que relatora Luiz Barroso. Que é justamente essa questão, que a justiça gratuita na justiça do trabalho virou justiça gratuita onerosa, porque ela não é integral. O trabalhador tem que pagar os honorários do perito caso não seja constatado o direito que ele está postulando. E nós sabemos que essa questão da insalubridade é bastante complexa, não é? Muitas vezes não se tem certeza a respeito da condição insalubre, tem o equipamento de segurança, tem toda uma avaliação técnica que tem que ser feita por um perito. E o que diz agora a reforma? Neste caso, se não for constatado, o trabalhador, mesmo beneficiário da justiça gratuita, ele tem que pagar os honorários. Se ele receber qualquer valor no processo. Acontece que o valor que ele recebeu é por um direito que ele não lhe foi pago na vigência do contrato de trabalho. Por exemplo, o salário. Então ele tem que pegar o valor do salário para pagar os honorários de uma perícia que, na realidade, ele não tinha nem certeza, e nem o advogado, muitas vezes, aquela condição era ou não era insalubre. E aí, isso aí limita o acesso à justiça, porque o que vai acontecer se isto vingar é que não vai mais haver pedido de direcionamento de insalubridade, de medo de depois não ser constatado. E tem outras questões processuais que a lei traz. Por exemplo, o pedido tem que ser líquido só na justiça do trabalho, porque o pedido na justiça comum é certo e determinado. E a pergunta que fica é a seguinte: como um pedido será líquido na justiça do trabalho num caso, por exemplo, de equiparação salarial? Que eu sei que eu ganho menos que o Rogério, mas é verdade. Mas eu não é brincadeira. Mas eu não sei quanto. E aí, como é que eu vou fazer? Eu preciso do recibo dele. Aí eu peço, não vou te dar, não tem nada a saber quanto é que eu ganho. Como é que eu vou fazer esse pedido líquido na justiça do trabalho? Eu vou ter que entrar com uma ação, o advogado vai ter que entrar com uma ação de exibição de documentos, para que o empregador apresente. Aí eu vou olhar o recibo de salário do seu fulano, vou ver qual é a diferença. Porque se o pedido, eu fizer um pedido errado, tem um outro problema, vai ter sucumbência parcial e eu tenho que pagar os honorários do advogado. Então é uma série, é um arcabouço de mudanças, que não é só aquilo que foi mencionado na imprensa, isso sem contar as outras questões da terceirização, a questão do trabalho intermitente, que é uma questão que nós não sabemos como se resolve, porque o trabalhador não tem... O que adianta ser vinculado por um contrato de trabalho intermitente? Se eu não tenho salário garantido, se eu não tenho um horário certo, se eu não tenho um mínimo, então é melhor trabalhar de outra forma. E ainda porque se eu disser que eu aceito trabalhar e depois eu for chamado por um outro contrato, eu vou sofrer uma multa se eu não comparecer. Então, mas aí o trabalhador vai poder ter várias empresas. Mas ele não vai dormir, então, porque é o único jeito de ter um mínimo de remuneração. São tantas questões que se colocam que eu acho que quem não lida com isso todo dia ainda não se deu conta da magnitude dessa reforma e do que isso pode causar para o futuro de todos aqueles que trabalham. O futuro dos nossos filhos, nossos netos, né? Eu acho que não se deu conta do que representa esse tipo de contratação a longo prazo. Sempre com aquela promessa de que nós teríamos mais empregos, mas o que se viu a partir da aprovação da reforma foi uma série de planos de demissão voluntária, né? E sempre com aquela promessa de que reduziria o número de ações na justiça. Eu, sinceramente, não estou vendo como, pelo menos nesse início, porque a quantidade de interpretações que se pode fazer a respeito dessa lei é tão grande que eu acho que as ações vão aumentar. Nós não temos ninguém é contra aquela segurança, não. O empresário tem direito de saber quais são os direitos para que ele possa cumprir a lei. Ninguém discute isso. Mas não é isso que se vê nesse texto. Não há certeza alguma. A contradição da lei com ela própria, da lei com os princípios, da lei com outros
com outras regras do sistema jurídico da lei da Constituição Federal. Isso é um arcabouço de discussões jurídicas que não acaba mais. É mais insegurança, ao invés de segurança. E a lei modificou um grande instituto de segurança jurídica, que é a uniformização da jurisprudência, doutor Rogério. Nós tínhamos uma lei 13.015 de 2015, que previa que os tribunais todos têm a obrigação de uniformizar sua jurisprudência. Porque o nosso sistema jurídico é baseado no chamado livre convencimento motivado do juiz, e não é baseado, como a common law inglesa, americana, no sistema dos precedentes judiciais. Mas é claro que isso, por um lado, é bom, porque o juiz é capaz de analisar todas as situações, de criar, de acompanhar até a multiplicidade das nossas relações, mas, por outro lado, cria insegurança jurídica. E aí a lei veio com um sistema muito democrático de uniformização de jurisprudência. Os tribunais decidem. Lá pelas tantas se verifica que tem turmas, os nossos tribunais são divididos em turmas, né, que são grupos de juízes, né, para organizar melhor o trabalho, que estão decidindo diferente sobre a mesma questão. Então, se cria um incidente chamado incidente de uniformização de jurisprudência e se leva para uma sessão plena do tribunal, com todos os desembargadores. Se discute a matéria, se houve o Ministério Público, se houve os advogados. Bom, aí nós vamos ter que chegar a uma conclusão a respeito dessa matéria. Não vai dar para todo mundo ficar decidindo de qualquer jeito, mas é uma decisão que é construída de uma forma democrática. Nós debatemos e vence uma posição. Bom, agora então tem uma súmula do tribunal, nessa questão é assim que vai ser. E o Tribunal Superior do Trabalho tinha a última palavra no chamado incidente de recurso repetitivo. Esse ainda foi mantido pela lei. Mas os tribunais não têm mais, porque a lei revogou todos esses artigos. E agora está autorizado de novo cada turno do tribunal decidir de qualquer forma. Isso não é segurança jurídica. Nós tínhamos conseguido chegar a uma forma de aliar a segurança jurídica sem engessar. O ruim da segurança é engessar uma jurisprudência que já ficou velha e todo mundo tem que aplicar. Esse é o outro lado das súmulas, né, que a gente sempre coloca. E nós tínhamos conseguido achar uma forma democrática de debate, de chegar a um consenso. Bom, agora é assim, todo mundo já sabe. Tal situação, súmula tal do tribunal aqui no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Minas Gerais tem outra. Se os tribunais tiverem súmulas diferentes sobre a mesma matéria, ele vai para o TST. Aí o TST tem a última palavra. Tá, agora é assim. Ok, agora é assim. Mas isso tudo foi fruto de um debate, de uma construção de uma jurisprudência, de uma decisão que tende a ser melhor depois de todo esse debate, vários olhares, né, a respeito daquela mesma situação. E hoje a lei não só ela extinguiu, ela revogou todos esses artigos, como ela criou uma forma de criar súmulas que é impossível fazer uma súmula. Também é só para o direito de trabalho. Súmula não, o quórum é tão alto. É necessário que cada turma decida pelo menos 10 vezes por unanimidade a mesma matéria. Isso não se viabiliza. Nós não vamos mais conseguir fazer uma súmula porque nunca vamos atingir esses pressupostos. E, de novo, isso é só para o trabalho. A construção da jurisprudência ela é de todos os ramos do direito, né? Mas para a justiça do trabalho é diferente porque a lei diz também no artigo 8º que a nossa jurisprudência trabalhista é a única, isso também é uma questão que viola a Constituição, é a única que não pode criar direitos, por assim dizer. Como se o texto legal fosse suficiente para dar conta de todas as questões da realidade. Isso não existe. Essa coisa do século XIX, o juiz é a boca da lei, não tem lei que dê conta disso. A sociedade é multidisciplinar, é evolutiva. A lei é um princípio, é uma regra geral. O juiz tem que aplicar ela de acordo com outras normas jurídicas. Princípios do direito, analogia, situações do caso concreto que são diferentes. E aí a jurisprudência modula, ela pega aquele preceito e diz, tá, aqui consideradas essas circunstâncias, é assim. Não tem como ser diferente. E toda a jurisprudência construída historicamente, ela também foi revogada, né? Como é o caso das horas em time, a jurisprudência já criou lei. Caso típico das horas em time. O que é horas em time? Aquele tempo que o empregado fica na condição da empresa, quando ele não tem como ir para o trabalho, com o transporte coletivo que não existe. O que a CLT diz lá no artigo 6º? Tempo à disposição do empregador é tempo de trabalho. O que a jurisprudência fez? Bom, isso é tempo à disposição, porque ele tem que estar pronto às 6 da manhã,
porque vai passar o carro da empresa, a Kombi ou o caminhão, porque isso aí começou lá no Nordeste, lá nos canaviais, ele vai ficar dentro de um caminhão sacolejando 2 ou 3 horas, mas não é porque ele quer, é porque ele não tem como ir para aquela frente de trabalho, que é interesse do empregador que seja lá no meio do sertão. Bom, isso é tempo à disposição, foi a justiça que criou horas em retiro. Tanto se discutiu que virou lei, tá? Mas agora não está mais, foi revogado. Esse é um dos exemplos da criação da jurisprudência, que é democrática, é importante. E tem que, não é só no direito do trabalho, gente, isso aí é feito em todos os ramos do direito. Por isso, a surpresa que hoje o direito do juiz do trabalho é um juiz menor e o trabalhador é um cidadão que, quando ele se relaciona por um contrato de trabalho, ele não tem a mesma dignidade do que ele tem nas outras relações jurídicas. É isso que está aqui nessa lei, se nós interpretarmos ela assim, literalmente. E aí vem a nossa perplexidade enquanto juízes e aplicadores. Eu volto para a jurisdição, deve ser alguma coisa do destino. A lei entra em vigor em novembro, meu mandato termina em dezembro, eu volto a julgar processo. É um desafio para mim também, eu estou achando que é bom, né, doutor Rogério? Eu gosto muito da jurisdição. E deve ser alguma coisa que comigo, porque eu vou voltar bem na hora que a lei passa a vigorar, um pouquinho depois, né, mas logo em seguida. E terei que enfrentar, assim como todos nós temos que enfrentar toda essa situação, que é, eu fui preparar também, amanhã eu tenho que falar num outro evento da escola, eu fui lá pegar bom, vamos voltar aos primórdios do direito do trabalho. Hoje, defender a Constituição Federal é quase ser subversivo. Então, isso só prova que os direitos conquistados nunca estão, assim, totalmente, né, conquistados. Nós não podemos esquecer nunca de que nós precisamos estar sempre, sempre atentos e lutando por uma sociedade que seja justa e digna para todos, e que todos os avanços de direitos humanos estão sempre sujeitos a serem revistos se nós não estivermos vigilantes e atentos ao que está acontecendo. Infelizmente, o direito do trabalho, que é um direito, como dizia o nosso eterno professor João Antônio Pereira Leite, onde as pessoas avultam sobre os bens, o patrimônio e o capital está vencendo o direito do trabalho, e nós não vamos poder aceitar passivamente. Nós temos que continuar lutando, eu acho, especialmente pelo projeto de nação que nós escolhemos quando nós estabelecemos o Pacto Social da Constituição de 1988, que, salvo uma nova Assembleia Nacional Constituinte, não pode ser revogado. E é isso, a minha fala é mais de propostas, nós todos estamos perplexos, eu também não tenho certezas de como nós vamos resolver tudo isso. O doutor Rogério falou mais da atuação de vocês enquanto sindicatos, né? Eu estou falando do ponto de vista do que nos espera em termos da aplicação dessas novas regras. Mas acho que o futuro, a valer esta reforma, ele não é bom para ninguém que depende do seu trabalho para sobreviver. E eu acho que aí é que houve o equívoco da sociedade brasileira como um todo, de pensar que isso é um problema do direito do trabalho. Isso não é comigo, é para os outros. É sempre assim, não, mas eu não, porque eu trabalho bem, ninguém nunca vai acontecer isso comigo, nem com meu filho. Acontece com todo mundo. Isso é assim, e nós temos que estar atentos, eu acho, e tentar produzir alguma coisa no sentido de continuar valorizando o trabalho digno, o trabalho decente, que isso é um valor de todos nós. A nossa Constituição estabelece lá que é fundamento da República o valor social do trabalho, a redução das desigualdades sociais, e nós estamos indo no sentido contrário. Nós tínhamos um mínimo de avanço civilizatório e queríamos muito mais. E agora nós temos que nos contentar apenas com manter o que nós já tínhamos de tão sério que é o avanço do retrocesso. Muito obrigada.